nossa cidade. E para nós praticamente é impossível isso. Então nós queremos incentivar você a começar aí na sua cidade, um grupo de estudo bíblico, uma reunião de oração, a formar um núcleo básico. E aí a Junta Missionária de Pinheiros ou até a Junta de Missões Nacionais poderá chegar até aí a sua cidade. Tá certo? Então, nós disponibilizamos para você, através da EAD Pinheiros, vários cursos de treinamento para você liderar grupos, para essa questão do evangelismo pessoal. Então, nós temos lá todo o material disponível e nós podemos mandar esse material também para você. Eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que é o nosso manual de plantação de igrejas, é o nosso manual de missões. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aqui nós temos o início de uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. E essa igreja, ela nasce pelo esforço, pelo trabalho evangelístico de alguns irmãos. Ela não foi plantada por um pastor, por um evangelista, mas um grupo de irmãos que faziam parte da dispersão que aconteceu através da perseguição de Saulo. Está lá no capítulo 8, depois da morte de Estevão. Então, os crentes se espalharam pelo mundo afora. E eles começaram a pregar a palavra. E aqui em Antioquia, alguns resolveram pregar o evangelho também para os gregos. E algo maravilhoso aconteceu, porque diz o texto sagrado que a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, eu quero dizer para você que cada crente, ele é um missionário, e há muitos exemplos na história da igreja que igrejas locais nasceram por causa do esforço de uma família, por causa do esforço de um grupo de missionários. Só para você ter uma ideia, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela foi organizada em 1906. Mas tudo começou aqui no bairro de Pinheiros porque um grupo de irmãos, lá da Igreja Unida, lá da rua Helvétia, esses irmãos, eles vieram para Pinheiros e aqui, em carroças, eles começaram a distribuir o evangelho. Isso em 1902. 4 anos depois, essa igreja nasceu, essa igreja surgiu. Então, a igreja de Antioquia também surgiu assim. Esses irmãos pregaram o evangelho e o Espírito Santo converteu aquelas pessoas. Aí o que aconteceu? A notícia a respeito desse trabalho, da conversão desses novos irmãos, chegou até Jerusalém, que então os apóstolos enviaram Barnabé até aquela cidade. E ali, Barnabé, vendo a graça de Deus manifesta, começa essa igreja, que era uma igreja multirracial, multicultural. E é nessa igreja que Barnabé, então, vai atrás de Paulo. E é muito interessante isso, porque novas igrejas abrem oportunidades para os novos líderes. E lá no capítulo 13 de Atos, essa igreja de Antioquia, que nasceu como esforço de alguns irmãos anônimos, evangelistas anônimos, essa igreja se torna a igreja que vai ser usada por Deus para levar o evangelho até os confins da terra. Até esse momento, a igreja tinha alcançado Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, e agora é através dessa igreja local, a igreja de Antioquia,
que começam as viagens missionárias de Paulo e Barnabé. E é através dessas viagens que o evangelho vai chegar até Roma. E é tão interessante você observar que todo o trabalho de Paulo em Atos, a partir do capítulo 13, foi justamente de evangelizar, de pregar o evangelho, de discipular as pessoas e de plantar igrejas locais. De tal maneira que depois, quando ele está preso, né, e quando ele não estava preso também, ele escreve as cartas às igrejas que nós temos aqui hoje. Então, gente, igreja planta novas igrejas. Cada igreja local é uma agência do reino de Deus. E uma coisa muito importante que eu quero dizer para você que está nos assistindo, você é um missionário, Deus pode usar você, a sua família, a sua casa, para começar uma igreja aí na sua cidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela cresceu assim, né? Grandes igrejas existem hoje esparramadas pelo Brasil, e essas igrejas começaram em pequenas reuniões, em lares, às vezes com um culto sábado à noite, né? Com um trabalho ali, uma garagem da casa, e Deus abençoou, e Deus, ele usa pessoas, o método de Deus em Atos dos Apóstolos é usar pessoas, missionários, crentes, para que igrejas surjam, para que igrejas nasçam, tá bom? Então eu quero desafiar você a se colocar nas mãos de Deus. Você é um missionário. Essa questão de leigo e de clero não existe na Igreja Presbiteriana do Brasil. Não existe na Bíblia, no Novo Testamento. Todo crente é um missionário. Você pode não ser um pastor ordenado, você pode não ser um diácono ordenado, um presbítero ordenado, mas você é um missionário. Um missionário, tá bom? Hoje também nós estaremos sorteando aqui os livros. Né? Nós vamos sortear hoje e aqueles que participaram do programa nós sortearemos também ao vivo na próxima semana. Então, fica conosco, que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e que grandes igrejas surjam, que o fogo do avivamento missionário possa tomar conta do Brasil e do mundo. Vamos ter um comercial, depois nós voltamos. Um grande abraço. Alô você, eu quero trazer uma notícia muito boa, encorajar você. Primeiro, para agradecer a Deus, agora quinta-feira, dia 26, nós teremos o Dia Mundial de Ações de Graças. E nós estaremos celebrando um culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós este ano. Ao mesmo tempo, dia 1º de dezembro será o dia de doar. Se você é cristão, se você não é cristão, se você é ateu, qualquer que seja a sua religião, experimente doar. Né? A Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós estamos com essa campanha, os números da conta estão aparecendo aqui, nós temos pelo menos 3 frentes de doações. O primeiro é para cestas básicas para famílias que estão necessitadas. Segundo, trabalho missionário através da IPP-TV. E também o Cefas, que é a nossa creche-escola que fica na cidade de Carapicuíba, que atende crianças de 0 a 7 anos. Por favor, experimente ser um doador. Faça uma doação. Se você não quiser fazer para nós, faça para alguém da sua família, para alguma pessoa que está passando necessidade, mas que esse dia seja um dia alegre, importante na sua vida. Muito bom, boa noite. Quero dar boa noite para você que está nos assistindo em todo lugar do Brasil e do mundo.
e falar para você que hoje é um dia diferente porque temos um sorteio especial. Então, você que está aí e não pôde participar desse, hoje é o sorteio desses livros, mas você já pode ir mandando sua mensagem para o telefone da comunicação, que está aparecendo aí na sua tela, o 981498444, porque aí você já fica concorrendo para o sorteio da semana que vem, do programa da terça-feira que vem. Nesse programa, você é um missionário. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje, porque você é um missionário, eu sou uma missionária, nós somos missionários. É um chamado de Deus. E eu vou estar aqui durante todo o programa com o pastor Arival, lendo o seu comentário. Aproveite, mande as suas perguntas, que o pastor está aqui à disposição, com um convidado muito especial para responder as suas perguntas sobre missões, missões individual, missão da igreja, qualquer que seja a sua pergunta. Eu vou ler os comentários aqui, já quero agradecer a participação da Vânia Julião, que está sempre com a gente, e falou bíblica, acolhedora, missional, vive o evangelho. A Marisa Monforte também está aqui com a gente. O Manuel Heller falou boa noite, parabéns ao reverendo Arival pelo abençoado programa. Abraço. Igreja Presbiteriana Graça, em Betim, Minas Gerais. É isso aí, Vânia Julião também, já deixou outro comentário aqui. Pedindo oração também, né? Muita gente pedindo oração. E pode deixar sua pergunta, ó. Segundo a Igreja Presbiteriana de Teófilo Otoni, a Áurea mandou. Eu estarei aqui, agora eu passo a palavra então para o pastor Arival, para começar esse programa abençoado. Boa noite a você, é um privilégio estarmos juntos aqui. Hoje nós convidamos para participar conosco aqui o reverendo Mariano Júnior. Ele é um servo de Deus, um pastor, forjado aí na sua formação, no trabalho da Junta de Missões Nacionais, né? Da IPB. Ele entrou na Junta aos 21 anos de idade e tem trabalhado, né, todos esses anos, são quase 30 anos. Então, pastor Mariano, é um prazer, é um privilégio recebê-lo aqui nessa noite. Obrigado, reverendo Arival. A alegria nossa de poder estar aqui no programa Você é um Missionário, que tem tudo a ver com o que nós fazemos e que nós sonhamos em ver a igreja toda se sentindo de fato essa verdade que somos todos missionários. Agradeço o convite, agradeço também a você que está aí acompanhando sempre, tem sido um parceiro em missão, tem acompanhado a programação da IPP-TV, e especialmente esse programa que tem uma temática que nos provoca e, ao mesmo tempo, nos desafia a entender melhor a nossa função como crentes e como missionários. Eu quero começar, pastor Mariano, pedindo para você fazer um resumozinho da sua vida, né? Você é um pastor presbiteriano, eu sei que você começou o seu ministério aos 21 anos, no interior do Brasil, na época muito difícil, com o pastor, o presbítero Disseu Cesósimo, né? Isso. Que era na época o executivo da Junta de Missões Nacionais. Conta um pouco da sua história e da sua biografia. Reverendo, de fato, foi aos 21 anos de idade que eu fui recrutado pela Junta de Missões Nacionais. Nós somos naturais de Pernambuco, a cidade de Garanhuns, Pernambuco. Um abraço a todos os queridos aí dessa 8ª maravilha do mundo, que é a cidade de Garanhuns, né? E fomos recrutados pelo presbítero Disseu Cesósimo de Souza, numa época difícil, em 1990, quando a Junta de Missões precisava urgentemente de um bom número de missionários, e ele passou ali nos recrutando. Em seguida, o itinerante da Junta de Missões Nacionais, o reverendo José dos Anjos, que foi fazer a minha entrevista lá em Garanhuns, na Igreja Presbiteriana de Heliópolis, ali em Garanhuns. E, de fato, foi aos 21 anos de idade, a minha esposa com 18, nós fomos enviados pela Junta de Missões Nacionais para o interior de Goiás, a cidade de Cavalcante, onde, de fato, foi mais do que um seminário para nós. Era uma revitalização, uma igreja que tinha sido deixada pela missão americana, e a Junta de Missões Nacionais assumiu a responsabilidade de revitalizar esse trabalho. E realmente, reverendo, eu tenho muito, mas muito a agradecer esse fato de termos exercido todo o ministério nosso, esse ao longo de 30 anos, dentro da filosofia missionária e dentro da Junta de Missões Nacionais, a quem o Brasil
gostaria que você anotasse isso, deve muito o Brasil presbiteriano ao trabalho da Junta de Missões Nacionais. 80 anos plantando igrejas presbiterianas pelo Brasil, e quando eu adentrei a Junta, ela tinha acabado de fazer 50 anos. Então, são 3 décadas, né? E a experiência tem nos ensinado até hoje. Né? Trabalhamos em Goiás, depois no Tocantins, Mato Grosso 2 vezes, Maranhão, Pará, Bahia, né? E depois na itinerância, como supervisor de campo, desde o ano de 1999 e até agora, 2020, como itinerante, cooperando na supervisão de campos. Tá bom. Me diga uma coisa, reverendo, na sua experiência aí, porque esse é o nosso assunto, né? Assunto que tem, assim, muita gente tem nos procurado e perguntado, pastor Arival, começa uma igreja aqui na minha cidade, né? Começa, na sua experiência, como é que uma igreja nasce? Como é que as igrejas, você teve essas experiências todas aí, como obreiro, depois como supervisor de campo, e você deve ter visto muitas igrejas nascendo do nada, né? Do nada ali, e em pouco tempo tem ali uma estrutura, um templo construído, casa pastoral. Na sua experiência, na sua visão, como é que nasce uma igreja? Pastor, a igreja nasce, acredito que primeiro, como resposta e obediência à grande comissão. Isso é uma coisa que a grande comissão, Mateus trata muito disso, Marcos, e o senhor acabou de ler na meditação inicial do programa de hoje, o resultado da igreja de Antioquia nascer impulsionada pelo que aconteceu em Pentecostes. Né? A perseguição dos crentes e aonde eles chegavam, testemunhavam da fé. Na prática, esses 30 anos, nós já vimos igrejas nascerem planejadas e igrejas nascerem sem planejamento nenhum. Certo. Quando uma família mudou principalmente para essas regiões colonizadas mais recentemente, principalmente nas regiões mais longínquas, norte, centro-oeste do Brasil, famílias se mudavam e começavam um culto na casa de alguém que se sentia responsável por isso. E depois que estava ali as famílias, um grupo entrava em contato com a Junta de Missões Nacionais, ou o presbitério mais próximo, ou uma igreja mais próxima, para que pudesse assistir, receber esses membros. Eu acompanhei muito isso, muito mesmo. Um grupo que está reunido, mandavam cartas, né? Na época era cartas, chegavam cartas pelo correio lá na Junta de Missões Nacionais, eram lidas e mandava que algum supervisor, que o pastor mais próximo fosse até aquela cidade, conhecesse a realidade. Tá. Mas ela nasce, em primeira instância, como obediência à grande comissão, porque, afinal de contas, todos somos missionários. Né? Tá. Então, esse é o fator primário. Né? Ela nasce planejada e ela nasce sem planejamento, mas como obediência. Quando a gente estuda, né, Atos dos Apóstolos, que é o nosso manual de missões, você observa que cada igreja, né, nasce de uma forma diferente. Né? Nós citamos aqui a igreja de Antioquia. Quando você vai lá para Filipos, né, a igreja começa com um culto de oração na beira do rio. Quando vai para Tessalônica, Paulo, então, quase num avivamento, ele prega em 3 semanas, um mês de trabalho, surge a igreja de Tessalônica. Né? E eu tenho visto que hoje tem muita teoria sobre esse assunto. Né? Tem muita gente aí que faz curso de plantação de igreja, às vezes apresenta assim, uma receita de bolo, né? Assim, 10 passos para você plantar uma igreja. Como é que você vê isso na sua experiência prática aí e também no seu conhecimento bíblico? Olha, eu acredito que a gente não deve complicar aquilo que não tem complicação. Né? A plantação da igreja é nada mais do que um ajuntamento de pessoas convertidas para um propósito de uma vida cristã comum, caracterizada, como nós vemos na igreja primitiva, a partir de Atos 2, como viviam os crentes, o desejo de estarem juntos,
perseverando na doutrina dos apóstolos que estão transcritas nas Santas Escrituras. Mas sempre aqui ou acolá aparece alguém que reinventa a roda, né? Reinventa a utilidade do fogo, né? Coisas que são práticas. Eu acho que todo treinamento ele é bom, toda experiência que pode cooperar com o melhoramento de obreiros, preparação para a plantação de igrejas ou qualquer área que envolva a igreja. Mas os lares, é essa palavra que eu quero deixar. As igrejas nascem sempre nos lares dos crentes. Muitas igrejas começaram em uma garagem, em uma sala que alguém assumiu a responsabilidade de evangelizar as crianças do seu bairro, começaram de forma singelas, depois virou um ponto de pregação, né, com um trabalho semanal, depois esse ponto de pregação passa a uma congregação da igreja, a igreja investe nessa congregação, e aproveito aqui para dar uma palavra aí, você pastor que nos ouve, quando você tratar de congregação, pastor, conselho, não trate de congregação como uma segunda classe de crentes. Ou seja, para a igreja, sede, climatiza, e para a congregação, manda os ventiladores que não usam mais, tá certo? As cadeiras que não funcionam mais, que vai trocar, manda para a congregação como se fossem crentes de segundo escalão. Não faça isso, querido. Você, quando abre uma congregação, um ponto de pregação, você está fazendo o melhor berço possível para que nasça uma igreja que se sentiu amada, cuidada e que recebeu os investimentos. Mas eu costumo dizer, você que está aí nos ouvindo, você está numa cidade onde não tem um trabalho presbiteriano, eu sei que você, como um bom crente, vai no domingo assistir o culto em uma outra igreja. Mas recomendamos para você que comece na sua casa. Busque os canais de treinamento, busque ter material apropriado para fazer o discipulado, uma revista boa de escola dominical, mas comece na sua casa. Comece com os seus vizinhos. E quando você tiver um grupo, pode ter plena convicção que Deus vai levantar o parceiro certo, você vai procurar igrejas mais próximas aí para estar trabalhando em sintonia, porque não se pode impedir uma igreja de ser plantada. Não se pode, não tem força nenhuma no mundo. Eu quero até colocar aqui uma coisa que você pode depois estranhar. Só o que impede uma igreja ser plantada é a própria igreja plantadora. Tá certo? Só o que impede somos nós mesmos. Mas se há uma família comprometida que abriu a sua porta da casa para fazer estudos com seriedade, para atender a criança com uma aula ali para as crianças, pode ter certeza, pastor, que a igreja nasce. Eu tenho certeza disso, né? Eu entendo que o nascimento de uma igreja, o surgimento de uma igreja, é algo sobrenatural. Aos nossos olhos, é uma coisa muito simples, né? É aquilo que está lá nas parábolas do reino. Você lança a semente e Deus faz frutificar a semente, né? Agora, Mariano, eu queria abrir um pouco aí. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Veja como é que o pessoal está participando. Sim, pastor, nós temos gente do Brasil inteiro, do mundo participando. Quero mandar um abraço aqui para o Francimar do Rio de Janeiro, para o Fábio, para a Núbia de Uberlândia, Minas Gerais, para a Fátima de Macapá, para a Raquel de Macaé, a Salete de Maringá, o Paulo Menezes do Rio de Janeiro, o Ismael do Natal, Rio Grande do Norte. Tem alguns comentários também. A Dil Beltrão falou assim: amo missões, queria que Deus capacitasse a mim com a minha família e nos enviasse mundo afora pregando o Evangelho, porque aqui em Samaria já pregamos, quero agora os confins do mundo. Olha que bênção esse comentário. Eu queria pedir para o pastor falar, para o pastor Mariano também falar sobre a capacitação de cada um para seguir essa vontade que muitas pessoas têm e, às vezes, quais são os passos, pastor, que pode dar para seguir mundo afora? Não, primeiro, eu creio que Deus é que chama. Né? E o Deus que chama, ele capacita e ele providencia os recursos. Aquilo o Mariano já colocou aqui. Né? Agora, uma das coisas que é importante a gente discutir aqui, Mariano, dentro desse tema, é
se igrejas locais plantam novas igrejas, e esse é o modelo bíblico, né? Nós sabemos que o papel das juntas, das agências missionárias, elas tiveram um papel muito importante, né? Até aqui no Brasil, até o evangelho não chegar a todos os estados do Brasil. Mas hoje, graças a Deus, a JMN, através do esforço da JMN, desses 80 anos, a igreja presbiteriana está presente em todos os estados da federação, né? Todos os estados da federação têm igrejas presbiterianas. E agora, eu participo da diretoria da junta, fui presidente desses últimos 2 anos, eu tenho insistido nessa tese de que é necessário agora que a gente fomente as igrejas, né, locais a se juntarem, a fazer parcerias e plantar novas igrejas, porque esse é o modelo bíblico, né? Eu acho que o papel das agências missionárias hoje são papéis assim de agências de fomento, de uma certa forma, estabelecer parcerias, coordenar parcerias, dar treinamentos de obreiros, né? Ajudar no recrutamento dos obreiros. Qual é a sua opinião acerca disso, Padre? Olha, a Junta de Missões Nacionais, nesses 80 anos, ela teve várias configurações. A necessidade de se adaptar ao novo regimento. Quando a Junta começou e recebeu o desafio em 1940, nós tínhamos um Brasil todo para ser alcançado e regiões imensas, quilométricas, sem a presença de uma igreja presbiteriana. Então, em primeira instância, ela teve que assumir a responsabilidade geral da abertura do trabalho, do envio do missionário, da recepção dos membros, das organizações das igrejas e dos presbitérios, principalmente nessas regiões norte, centro-oeste, nordeste, ali a região do oeste baiano, e transamazônica, Acre, Rondônia, e você que está assistindo aqui, quem sabe você foi fruto de um desses campos que foram abertos. Porém, na medida que nós vamos avançando, reverendo, nós temos hoje mais de 300 presbitérios no Brasil. Nós temos uma centena de sínodos. Então, nós temos aí milhares de igrejas locais. Quando você entra, a agência entra dando o suporte para uma igreja local cumprir a sua missão, nós temos certeza que esse projeto vai dar certo. Porque há uma vontade de quem está na região de propor esse nascimento. Hoje, tem alguns campos que têm dificuldades de serem recebidos porque eles foram abertos na época direto pela Junta de Missões, não havia outras igrejas, e quando os campos se organizaram, esse campo ficou meio solto, como se fosse um filho que não é bem filho, né? Então, eu acredito que o fomento, a capacitação dos obreiros continuada, assistência, o material de apoio, os planejamentos para a estrutura final é o que deve ocupar a principal ação hoje das agências missionárias, seja elas agências de trabalho nacionais como transculturais, porque o nosso chamado é para plantar igreja, né? Proclamar, mas também receber os membros. Então, eu acredito que se a pessoa se sente chamado, como esse irmão colocou aí agora, esse chamado que é aos confins da terra, ele precisa primeiro entender se foi chamado para um trabalho transcultural, entender que ele já cumpriu de fato o papel dele lá em Samaria e em Jerusalém, e se Deus tem um chamado, é procurar os meios que a igreja tem para preparar missionários transculturais e para enviá-los. Certo. Existe uma tese que foi até discutida aqui com o pastor Agripino, né? Uma tese não, uma análise bem tranquila. Se você não consegue ganhar vidas para Jesus, evangelizar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, como é que você quer ser um missionário transcultural, né? Isso é aquilo que Spurgeon coloca lá no seu conceito de vocação, e o primeiro argumento que ele usa lá é justamente esse. Todo vocacionado, ele é um ganhador de almas, certo? Como é que o sujeito vai para o ministério e ele não é um ganhador de almas, né? Então, esse é um ponto
que a gente precisa reavaliar nesse sentido. Agora, ô Lídia, alguma pergunta aí? Tem, pastor, exatamente essa questão do chamado. A Francimar Gonçalves perguntou, para ser missionário é preciso ter um chamado igual de pastor? E fica essa. Vamos depois para a próxima pergunta, pastor, primeiro essa. Não, é tranquilo. Veja bem, o chamado de Deus acontece na igreja local. Não existe chamado avulso, né? Todos os servos de Deus são chamados, inclusive o chamado para missões transculturais, certo? Então, no ambiente da igreja, trabalhando da igreja, participando das atividades missionárias da igreja, que o Espírito Santo vai chamá-los, né? Porque vocacionados nós já somos vocacionados para ser de Cristo, a vocação é eficaz. Segundo, nós já somos chamados para algum ministério, porque nós temos dons espirituais. Mas nós temos a tarefa, muitas vezes, para a qual Deus nos chama. É como aconteceu lá na igreja de Antioquia, Paulo já era vocacionado para ser crente, ele já era vocacionado para ser apóstolo, mas o Espírito Santo diz assim, separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, a obra missionária transcultural, certo? Então, você recebe o chamado de Deus, a vocação de Deus, dentro da sua igreja local. Eu queria concluir isso aí, dizendo assim, olha, sem igreja local não há missões nacionais nem transculturais. Tudo começa e termina na igreja local, a Jerusalém. Jerusalém que desperta a vocação, Jerusalém é que sustenta ou manda capacitar e sustenta os obreiros. Então os recursos vão e eles retornam para a igreja local. Então eu acredito que o chamado, ele acontece, como o pastor falou aqui, dentro da igreja local, e o obreiro ou a pessoa que se sente chamada, ela precisa compreender isso, precisa haver o reconhecimento de que ele, de fato, tem demonstrado interesse em levar a mensagem de salvação para quem está perto dele, que aí ele vai mais longe, porque ou você é pastor de almas ganhas pelos outros, você nunca vai ter a alegria de pastorear almas que você não conquistou, né? Que você não trabalhou, melhor dizendo, para não haver críticas, né? É o Senhor que salva, é o Espírito Santo, mas ser ganhador de almas, respondendo essa querida irmã, você é uma missionária. Se você tem o desejo, você é uma missionária já. Não espere que venha outra questão, não. Você pode ser missionária aí onde você está. Muito bom. Tem um comentário aqui muito interessante da Vanilda, que ela falou assim, fui missionária na Amazônia, no Tocantins, Paraná, Goiás, Minas Gerais, e hoje estou em casa, mas sinto muita falta do trabalho missionário. Queria aproveitar esse comentário e perguntar para o reverendo Arival, também para o reverendo Mariano, sobre o retorno de missionários do campo, né? Isso acontece com muita frequência? Olha, veja bem, Mariano pode responder, eu acho que não existe aposentadoria de missionário, né? Minha irmã, você está em casa aí, começa uma igreja aí na sua casa, né? Vá lá, fale com o pastor da sua igreja, comece um ponto de pregação. Se você é uma missionária, já trabalhou nesses campos todos aí, né? Eu acho que não tem como ficar parada, né? É um negócio... É uma questão, Lídia, é uma questão muito prática. Eu era uma missionária ou um missionário comissionado, sustentado por uma agência para fazer um trabalho de plantação. No meu retorno, eu tenho que usar os meus dons e talentos que o Senhor deu para cooperar com a igreja que eu sou membro, abrir uma igreja no bairro, ajudar o pastor, o conselho da igreja em evangelizar, se envolver em projetos de evangelização, porque é impossível a aposentadoria missionária. Missionário, uma vez chamado para isso, é impossível que haja uma aposentadoria. Então, Vanilda, é isso? A Vanilda. Vanilda, Deus abençoe você. E, em nome de Jesus, você é missionária aí onde você está, tá? E continua aí trabalhando, não para não.
Amém. Que bênção, Vanilda. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo comentário de todos vocês que estão aqui mandando, estão acompanhando. O Adriano Cardoso fez o seguinte comentário: existem no Brasil 5.570 municípios, destes quantos não têm a presença de uma igreja presbiteriana. E quais esforços estão sendo feitos para que o evangelho chegue a essas cidades? É uma pergunta boa, viu? Essa aí é de primeira. Eu creio, o grande problema que nós vivemos hoje no sistema presbiteriano, eu creio que há igrejas locais que não investem em missões, plantação de novas igrejas. Eu vi um dado aí alguns anos atrás no Supremo Conselho, pelo secretário executivo, onde ele diz que mais de 60% a 70% das igrejas locais nunca geraram uma filha, nunca plantaram uma igreja. Entendeu? Então, o que nós fizemos, né? Na Junta de Missões Nacionais, agora o Executivo está fazendo, e isso já foi levantado pelo atual secretário executivo, e, de fato, nós estamos aí em torno de 1.600 cidades, 1.700 cidades. Há cidades, né, que tem muitas igrejas presbiterianas, como você vai em Valadares, tem quase, governador Valadares, 20, 30 igrejas numa mesma cidade, e você vê cidades próximas que não tem nada. E nós temos que entender também que há muitas cidades pequenas, principalmente no interior do Brasil, cidades com 5.000, 10.000 habitantes, e às vezes a gente não olha para esses campos como os campos missionários. A gente quer plantar sempre em cidades grandes, né? E Jesus, ele saía de cidade em cidade, mas ele ia de aldeia em aldeia, de povoado em povoado. Há um estudo, por exemplo, feito por uma instituição chamada Água Viva, que nós temos aqui no semiárido nordestino, que começa aqui no Vale do Jequitinhonha e vai até lá em cima. Araripe. Piauí, né? Mais de 30 milhões de brasileiros. E esses brasileiros, eles vivem como quilombolas, eles vivem em pequenas cidades, eles vivem em pequenas vilas rurais, né? E muitas vezes não está no radar das igrejas, né? Só para você ter uma ideia, em 2008, nós fizemos um estudo aqui no estado de São Paulo, né, de 645 municípios. A igreja presbiteriana não estava presente em 423. Né? Foi quando aí surgiu, em 2012, a nossa Junta Missionária de Pinheiros, e pela bondade de Deus, nós estamos agora organizando em 10 anos 50 novas igrejas no estado de São Paulo, e estamos lançando, a Junta Missionária de Pinheiros, esse projeto para Paraíba, o estado da Paraíba, né, que tem mais de 200 municípios e nós estamos presentes apenas em 30 e poucos municípios ali. Então, de fato, nós temos um desafio missionário. Né? Hoje, pela bondade de Deus, nós podemos usar esses recursos que nós estamos usando aqui agora, e é um desafio para a igreja hoje entender que nós precisamos sair das 4 paredes e que cada igreja local é uma agência missionária do Reino de Deus. Pastor Mariano, pode... Eu tenho viajado o Brasil inteiro. Os últimos 9 anos, como supervisor de campo da Junta de Missões Nacionais, e realmente dói o coração você passar por centenas e centenas de cidades e você vê um clamor para que se abra o campo missionário. Não há recurso suficiente hoje para que a Junta de Missões possa cobrir todas as cidades, porque nós temos mais de 3.000 cidades sem presença presbiteriana. Por outro lado, nós temos cidades com 10.000, 20.000 habitantes, em alguns lugares, com 2, 3, 4 igrejas, 5 igrejas presbiterianas. Mas nós não crescemos geograficamente e demograficamente da mesma forma. Então, nós temos concentrações de presbiterianos em algumas regiões e temos grandes bolsões onde a igreja presbiteriana está fazendo. A Junta de Missões está fazendo o levantamento de todas essas cidades para provocar na igreja, não é, um interesse de alcançar isso, não é? Mas o desafio que o pastor Arival colocou aqui é que cada igreja local
ela pode se tornar uma parceira, uma participante, ela pode buscar ajuda para alcançar a cidade mais próxima. Fica o desafio aí para ser pensado e trabalhado, né? Mariano, porque é impossível fazer isso se não houver uma unidade, uma sinergia de todo mundo pensando da mesma forma. O que precisa é justamente isso. Nós não vamos, aliás, é um lema que nós deixamos na Junta de Missões Nacionais, é que juntos nós iremos mais longe e mais rápido. Então nós precisamos nos unir, né? Até os traficantes se juntam para vender droga, mas nós não conseguimos juntar a igreja, pastor, conselho, presbitério, para poder plantar a igreja. E nós não vamos alcançar se não for através de parcerias. Então, aqui na cidade de São Paulo mesmo, nós temos uma cidade como Osasco, que tem aí 800 mil habitantes, e não tem 800 presbiterianos nas igrejas presbiterianas que existem lá. 4 ou 5 igrejas presbiterianas. Então, há lugares em que a igreja presbiteriana está morrendo. E a turma fazendo festa, ninguém não está preocupado com isso, entendeu? Houve um crescimento da IPB nesses últimos anos de concílios, né? A multiplicação de presbitérios fracos, a multiplicação de sínodos fracos, as pessoas usando essa questão da política eclesiástica para multiplicar concílios, mas não para ganhar almas para Jesus. Nós temos o caso aqui, eu não estou criticando nada aqui, estou só constatando uma realidade. Nós temos a região do ABC aqui que há 25 anos não cresce, está estagnado o trabalho presbiteriano, né? E nós temos a melhor doutrina, os melhores professores de seminário, os melhores teólogos. Nós temos tudo na IPB é melhor, mas não estamos crescendo, né? Eu acredito que a nossa denominação, com mais de 160 anos de Brasil, com os 10 seminários que temos, com 3 institutos bíblicos muito bem qualificados, cursos, não vamos nos encontrar indesculpáveis. Eu acredito que o que falta mesmo é uma visão missionária saindo dos púlpitos, invadindo o coração da membresia e saindo para a prática. Eu acho que os nossos seminários, institutos bíblicos, estão aí para fornecer pastores e plantadores, né? E a força leiga, a força chamada leiga, os irmãos e irmãs, lideranças que queiram ver a expansão da igreja na sua cidade e na sua região. É assumir o compromisso da grande comissão. Nós já sabemos de cor e de bons expositores da palavra de Deus, que a grande comissão é uma tarefa inacabada, urgente, intransferível, mas ela é possível. Ela é possível. Primeiro, porque nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Ele mesmo disse, toda autoridade me foi dada. Então, o que é que pode resistir? Portanto, ide. Mas também porque nós temos um compromisso, uma cumplicidade dele, que ele disse, estou convosco todos os dias. Então, irmãos, nós temos todas as ferramentas para sermos uma grande denominação, não para alimentar a ego da denominação, mas para cumprir o propósito da igreja, que é a plantação, a expansão do Evangelho de Cristo em todos os lugares, e temos que alcançar o nosso Brasil de norte a sul, leste a oeste. E aí, Lídia? Muitos comentários aqui. A Eliane Aparecida Gouveia falou boa noite a todos. Gostaria de saber em quais regiões aqui no Brasil há evangelização direcionada a jovens envolvidos com drogas e prostituição. E também o Alexandre Sérgio, ele falou, quero parabenizar a toda a equipe da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem sido, eu tenho sido edificado com essa programação abençoada. O pastor Arival está de parabéns pelo projeto dessa TV e ele já comenta também e pergunta, qual é o desafio da obra missionária no Brasil? O desafio, nós temos aí os grupos que não foram alcançados, né? Os quilombolas, os ciganos, os índios e a população metropolitana. Porque quando você fala em milhões de evangélicos no Brasil, você tem que entender que milhões estão envolvidos com o falso evangelho, né? Com o evangelho da prosperidade, né? Com o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, com a cruz, com arrependimento. Essas
a grande maioria dessas igrejas neopentecostais, elas se tornaram não agências de evangelização, mas pontos de venda, né? Pontos de comercialização da fé. Infelizmente. Então, nós temos um desafio muito grande, né? A irmã colocou essa pergunta aí desse trabalho. Eu acho que no Brasil há muita gente trabalhando aí na recuperação de jovens, desafios jovens. Aqui na nossa igreja nós temos um projeto Resgate, que trabalha na Cracolândia. Nós ajudamos aqui a manter as casas de recuperação. E tem muita gente trabalhando. Tem um trabalho lá em Anápolis, daquele pastor lá da Missão Vida, né? Missão Vida. Que é uma coisa muito linda. E por aí vai. Nós temos muita gente trabalhando, né? Muita gente trabalhando. A APAD no Espírito Santo, Isso, lá em Vila Velha, faz um isso. trabalho extraordinário. E tantos outros aí. Primeiro, pela parte aí do tamanho do desafio. Nós temos um desafio, querido, que você colocou aí a pergunta. Nós temos um desafio extraordinário. É tremendo de alcançar todos os municípios do Brasil, falando em termos do nosso país. No mundo, nós temos ainda, é mais do que extraordinário. Mas nós temos um desafio também milionário, tá certo? Nós precisamos dos recursos de cada igreja, fidelidade dos dízimos como denominação, fidelidade do dízimo na igreja local, para que essa igreja local possa abrir uma congregação, um ponto de pregação. Então, nós temos um desafio que é extraordinário e ele é milionário. Ou seja, no sentido de que precisa-se de recursos para cumprir a missão. Quanto à questão do evangelho para grupos específicos, eu creio, querida irmã, você colocou aí, que cada igreja local, ela precisa entender que ela é chamada para pastorear a cidade. Você está numa igreja e essa igreja, ela precisa alcançar a cidade. Ela precisa se unir a uma outra igreja, procurar na cidade um projeto que faz isso. E se ela não pode fazer sozinho, ela se associa a esse projeto que já existe, vários desses aí de recuperação. É importante que a igreja seja também relevante na sociedade onde ela está inserida. Então, procura aí na sua cidade, procura seu pastor e às vezes pergunta ao pastor, meu pastorzão, eu amo demais o Senhor do coração, mas me diga uma coisa, o que nossa igreja está fazendo para alcançar ou ajudar as pessoas que estão aí no vício, na marginalidade, sofrendo aí com o alcoolismo e com tantas outras coisas, tá certo? Então, acho que a igreja local, ela é a agência de Deus para também ajudar nessas carências, né? Nessas carências. Muito bom, muito bom. Quero agradecer vocês que estão mandando as perguntas. Olha só, o Rani Ellison, eu vou fazer uma pergunta no Brasil e depois fora, uma transcultural, tá? O Rani Ellison perguntou, seria possível um dia a implantação de uma igreja presbiteriana em Taperoá, na Paraíba? Eita, coisa boa. Nós estamos com um projeto lá na Paraíba, são 50 igrejas, certo? Nós vamos começar, já existem lá igrejas plantadas, né? E Taperoá, não sei se tem, né? Tem igreja presbiteriana lá? Não, ele está pedindo para abrir lá, deve ter uma próxima lá. Vamos ver, meu irmão, nós estamos aí, começa aí na sua casa. Muito bom. Rani Ellison, manda uma mensagem aí para o telefone da comunicação, 981498444, que a gente passou o contato para o pastor. Já nasceu um projeto assim, né, pastor? Queria perguntar para o senhor testemunhar esse contato que aconteceu aqui no programa Você é um Missionário. Aí na Paraíba, uma cidade, não sei se é Logradouro, e nos procuraram e nós fizemos um contato com a igreja próxima e essa igreja já foi lá e eu acho que vai virar, vai assumir o trabalho lá. Mas nós estamos mapeando aquelas cidades que não tem, que são cidades estratégicas, porque às vezes você tem uma cidade com 30 mil habitantes e no entorno dela tem 5, 6 cidades pequenas, né? Então, essa igreja aqui, ela tem que ser responsável para trabalhar essas outras cidades, né? Então, essa é que eu acho que é a estratégia correta. Igreja plantando novas igrejas na região. O Rani Ellison respondeu aqui, falou que não tem, que tem em Desterro, uma igreja em Desterro. É próxima.
Muito bom. Maria Luísa falou, creio que precisa a liderança da igreja treinar membros para evangelizar, afinal, ovelhas geram ovelhas. Temos ensino melhor, mas falta amor para com os perdidos. Também o Adeilson falou, boa noite, eu conheci a presbiteriana através da igreja de Pinheiros, sou do Piauí e moro em Rio Verde, Goiânia. E na minha região, no Piauí, a presbiteriana mais próxima está a 130 quilômetros. Agora vamos lá para as missões transculturais. Tem uma pergunta aqui que se repetiu pelo Fábio Adonai e também a Núbia. Eles perguntaram se tem missionários em Israel. Queria que os senhores falassem um pouquinho sobre as missões transculturais. Olha, só para explicar para você, a pregação do evangelho na cidade de Israel, em Jerusalém, é proibido. Tem algumas igrejas lá, eu já fui umas 6 ou 7 vezes lá em Israel, tem igrejas funcionando lá, igrejas antigas, que foram autorizadas em forma de parcerias com o governo, mas lá não existe essa liberdade, essa autonomia de se chegar lá e querer plantar uma igreja, né? Então, tem irmãos lá que se reúnem em espaços alternativos, não para celebrar cultos, mas é proibido fazer o trabalho de evangelização de rua, né? De publicamente você evangelizar. O trabalho é feito meio por baixo dos panos, aquele negócio todo, né? Agora, o grande desafio missionário que nós temos transcultural hoje é a Europa, né? A Europa, ela passou por um processo, né, de pós-cristão, né? Ela hoje, países como a França mesmo, está se tornando países muçulmanos, mas alguns anos aí, a Inglaterra também está sofrendo uma invasão muçulmana muito grande. Nós estamos com 2 experiências aqui locais, né? Que é a experiência de plantar uma igreja na Itália, né? Lá na cidade, na região de Pistoia, Florença. Estamos investindo na vida de um missionário local, um italiano. Ele está recebendo o treinamento. Alugamos um imóvel lá, mas só para você ter uma ideia, como a moeda lá é euro, o custo de um projeto desse fica em torno aí de 5 mil euros por mês, significa 35 mil reais por mês para você manter um projeto desse num país europeu, né? Nós estamos agora também numa experiência de parceria com uma igreja local, começando uma igreja na região de Toledo, na Espanha, que é uma cidade também que a reforma não chegou, não entrou na Espanha, né? Então, é um país carente do Evangelho da Graça de Deus. Muito bom. Vamos para mais uma aqui, ó. Tem uma pergunta interessante aqui, deixa eu achar, pastor, um minuto. Aqui a Sara falou o seguinte, boa noite. O que se tem disponível que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros oferece a quem deseja fazer estudo bíblico e missionário individual? Boa pergunta. Primeiro, você entra na EAD lá, você tem todos os cursos para você de treinamento, né? Você tem curso para liderança de pequenos grupos, você tem curso para oração, você tem curso para como ganhar almas para Jesus, você tem curso de visitação. Nós temos todo o material e você entra em contato conosco que nós disponibilizaremos para você também os estudos bíblicos indutivos, né? Nós temos esse material aqui para você começar esse trabalho aí na sua casa. Se for possível, a gente pode mandar também, nós temos aí Evangelhos de João e o que você precisar para começar um pequeno grupo aí na sua casa, com essa visão de ter uma igreja na sua cidade, você pode contar com a gente aqui que nós vamos ajudá-lo. É verdade, pastor, isso é muito importante destacar, né, pastor Arival, que o senhor sempre fala, quer plantar uma igreja, e esse é o objetivo maior desse programa, né? Então, mande a sua mensagem, a gente vai repetir o telefone, está aí na sua tela, salve esse contato nos seus contatos, é o telefone da Comunicação de Pinheiros, é 011 São Paulo, 98149-8444.
44. E já pode mandar também, aproveitando aqui, para esse mesmo contato, é o número que você vai falar que quer participar do sorteio, que hoje nós teremos o sorteio desses 3 livros, é o combo do Novo Testamento Explicado, do Reverendo Arival, e tem mais 2 livros aqui, que é esse do Reverendo Hernandes Dias Lopes, A Igreja é o Corpo Vivo de Cristo, e também esse Homens em Oração, aqui também escrito pelo Reverendo Arival e o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, manda aí para esse telefone, já fala, quero participar, que semana que vem você já está concorrendo ao sorteio. Mas eu queria... Por favor, pastor. Não, eu queria dar até uma notícia aqui, o reverendo Mariano, né, que trabalhou esses 30 anos na Junta de Missões Nacionais, por uma decisão pessoal dele, da esposa, do seu relacionamento com Deus, ele saiu da JMN e nós o contratamos a partir de janeiro. A partir de hoje ele já está aqui, mas a partir de janeiro ele vai assumir, né, vai ser o executivo e o supervisor de campo da Junta Missionária de Pinheiros. E se você bobear, Mariano chega aí na sua cidade, na sua casa, né, e entre em contato com a gente. Nós estamos aí com expectativa muito grande para o ano que vem, né? Nós queremos, através da TV e também através do trabalho de plantação de novas igrejas, alcançar o maior número possível de pessoas, ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Esse é o grande foco. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua visão é ser uma grande igreja missionária. Tudo aqui é missionário, a TV é missionária, né? A Junta é missionária, agora nós estamos criando a editora missionária. Então, tudo aqui tem como foco o trabalho missionário. Então, eu estou dando essa notícia aqui, o pastor Mariano está aqui conosco, já estamos providenciando mudança, aquele negócio todo, e depois de trabalhar, eu continuo lá trabalhando na Junta, nós continuamos amando a Junta de Missões Nacionais, continuaremos investindo na Junta de Missões Nacionais e orando para que os nossos colegas que estão hoje na direção executiva e também supervisor de campo e também o executivo, que eles possam ter a graça de Deus, né, o poder de Deus para continuar fazendo a obra. Graças a Deus, conseguimos uma parceria com a Igreja Presbiteriana da Coreia para o plantio para a construção de 150 templos presbiterianos aqui no Brasil. E agora veio já a primeira oferta do primeiro templo e nós esperamos que esses recursos venham e que cidades sejam abençoadas, campos missionários sejam abençoados, né, com a construção desses novos templos. Então, ore pela Junta de Missões Nacionais, contribua com a Junta de Missões Nacionais e também a nossa juntinha aqui, né? Não é uma juntona, mas é uma juntinha, a Junta Missionária de Pinheiros, que continuará levando adiante essa visão, esses desafios, porque o nosso desejo, a nossa visão completa é de plantar novas igrejas, né? E você só planta novas igrejas ganhando novas pessoas para Jesus. Então, eu faço esse registro aqui, né, aproveitando que o pastor Mariano está aqui conosco. Muito bom, tem muitas pessoas participando aqui. O Ivonildo da Silva falou, somos parceiros do trabalho da Missão Vida com o pastor Hildo, presbiteriano Anápolis, Goiânia e outros projetos de missões Batista. Havemos de ser parceiros da IPP em breve com Missões Nilda e Nilda de Santos, São Paulo. Também a Marlene está participando, a Liz de Bauru também, o Ricardo Caetano. E a Jane fez uma seguinte pergunta. Eu tenho um desejo de fazer um curso para evangelizar crianças na linguagem dela. É possível? Eu acredito que nós temos ferramentas aqui também no EAD. Você entra lá no site e você vai encontrar lá o JMP Kids também, que vai poder tratar desse assunto com você, tá bom? Mas tem sim, e procura também que existem vários outros treinamentos para evangelização de crianças. Entra aí nas redes sociais, Igreja Presbiteriana, ao pastor Zé Roberto também, que é o secretário nacional da infância da IPB. Não vai faltar para você ferramenta para você fazer isso que você está desejando.
Muito bom. A Liz falou que quer participar do sorteio também. Liz, ó, vou repetir o telefone. É só enviar uma mensagem para o telefone que vai aparecer na sua tela aí, o 11 98149-8444. Só que esse sorteio de hoje, que nós já vamos fazer em seguida, ele já foi encerrado, né, para a gente poder colocar todos os nomes que foram enviados durante a semana. E a gente sorteia esses livros hoje, mas na semana que vem a gente já vai sortear outros livros. Então, assim, toda semana vai ter esse sorteio com incentivo para você ficar sempre ligado e por dentro, né, de todo o conteúdo cristocêntrico que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros produz e quer compartilhar, dividir, presentear você. Pastor Arival, quando o senhor quiser, a gente faz o sorteio. Nós estamos chegando ao final aqui do programa, né? Eu quero, antes de fazer o sorteio aí, deixa franquear o nosso irmão Mariano as palavras finais aí para o povo que está assistindo e a experiência que Deus vai dar para ele nesse novo ano, esse desafio, né, desse trabalho missionário, coisa que ele já está fazendo há mais de 30 anos, então vai continuar fazendo aqui na Junta Missionária de Pinheiros. Bom, primeiro eu quero agradecer a confiança, né, o convite e a responsabilidade que a Junta Missionária de Pinheiros, a IPP, colocou, né, diante de nós esse desafio. Peço orações, nós estamos de licença da Junta de Missões esses 2 meses para cuidar da saúde, precisamos de suas orações nesse sentido, e a dizer que estaremos juntos nesse propósito missionário, e você é um missionário e, ao mesmo tempo, é um parceiro. Se você, pastor, está me ouvindo aqui, que a sua igreja seja dizimista para que haja recursos suficientes para as agências missionárias da IPB fazerem seu trabalho. Isso é um grande desafio. E se você deseja se tornar ainda um parceiro na plantação de igreja, procure a JMP, faça aí o desejo, diga aí, esclareça as dúvidas e entre e seja mais um cooperador da obra missionária para a expansão do Evangelho. Pronto, Lídia, pode sortear aí agora. Muito bom, vamos lá, um momento muito esperado dessa noite, que é o sorteio dos livros. Vamos sortear primeiro esse livro aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes, A Igreja Corpo Vivo de Cristo. É interessante que ele fala que é o povo chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo a anunciar as boas novas da salvação. Vamos aí, então... vamos sortear esse livro, vamos ver, está aparecendo aí na sua tela? Está aparecendo aí na sua tela. Vamos lá, sorteando, rodando. Pronto, Daniel Goulart Figueiredo, seu livro, Daniel, presentaço. A gente vai entrar em contato com você, para você mandar seu endereço e você vai estar recebendo esse livro, presentaço do Senhor. Já deixa aí. Olha só. Já foi sorteado o segundo? Homens de oração. Vamos lá. Quem foi sorteado? Dulcênia. Ó, presente para você. Você pode também presentear homens de oração, né? Dulcineia Bezerra Lins. Isso aí, tô ouvindo, tá tudo certo, Dulcineia. A gente pega o seu contato certinho e a gente manda para você, Homens de Oração. Vale a pena ler esse livro. Vamos lá para o box do pastor Arival, reverendo Arival Dias Casimiro. Gente, isso aqui é precioso, vale a pena, viu? Vamos lá, vamos... Já foi? A produção tá apressada aqui hoje, hein? Que coisa, vamos lá. Quem ganhou? Élcio Lacerda de Almeida. Lacerda de Almeida, é seu. A produção, a gente vai entrar em contato com você. Parabéns por terem participado, que isso fique de incentivo aqui, porque semana que vem nós sortearemos mais livros. E tá aí, o sorteio de hoje à noite. Quero agradecer a todos que participaram, mandando suas mensagens. É um programa muito querido, que tem despertado o Brasil e o mundo. E toda terça-feira, às 20 horas, a gente está aqui ao vivo, diretamente da Igreja Presbiteriana, para despertar, a começar em nós, né, esse chamado de missionário. E eu passo agora para o pastor Arival, para ele encerrar essa noite abençoada que foi esse programa e agradecer a sua companhia. Tá. Boa noite a todos, muito obrigado. Relembro a você que na próxima terça-feira
é o dia de doar, né? Dia 1º de dezembro, né? Nós teremos aqui essa oportunidade de estar contribuindo. Então, participe desse dia, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, um bom restante de semana para você.